Olá, querido, tudo bem? Nesse tempo eu queria compartilhar um texto com você que se encontra em Provérbios, capítulo de número 30, versos de 7 a 9. Vale lembrar que esse trecho de Provérbios, já no final do livro de Provérbios, é endereçado a Agur e a Lemuel. E é interessante a gente pensar que esses dois autores, a gente acredita que eles foram acrescentados ao livro de Provérbios, talvez escrito pelo próprio Salomão, talvez uma acrescentação posterior a Salomão ter escrito o seu livro. De qualquer forma, há um entendimento de que são dois autores importantes e que seu pensamento, um pensamento a respeito de não se basear na sabedoria humana e sim na sabedoria divina, instruções importantes também para o ser humano e que também era importante ao povo de Israel, por isso foram acrescentados, colocados aqui no livro de Provérbios, e esses talvez sejam possivelmente também nomes fictícios da própria pessoa de Salomão, mas essa é uma possibilidade que muitos teólogos e muitos estudiosos não acreditam que esses de fato sejam pensadores que tiveram as suas reflexões colocadas ao livro de Provérbios. No capítulo 30, que é destinado a Agur, Agur faz uma reflexão interessante no versos 7, 8 e 9, que é a base para a nossa reflexão hoje, que diz assim: Peço-te que não me negue duas coisas antes de eu morrer. Afasta de mim a falsidade e a mentira, não me deis nem a pobreza nem a riqueza, dá-me apenas o pão de cada dia, para que na fartura não te negues e diga quem é o Senhor, ou empobrecendo eu não venha a furtar e profane o nome de Deus. É interessante essa reflexão de Agur, porque ela traz um consenso de dois pontos de corrupção humana que são visíveis sempre na história da humanidade, desde os tempos antigos, desde as avaliações primeiras, lá em Gênesis até no Novo Testamento, as culturas das quais o livro bíblico está inserido, até mesmo no nosso tempo, a gente percebe esses dois pontos de corrupção humana sendo descritos aqui em Agur, e do qual ele faz uma oração a Deus, pede a Deus para que Deus livrasse Agur, o autor, desse comportamento e desses dois problemas que poderiam levar o autor a pecar contra Deus e, obviamente, macular essa comunhão entre ele e o Senhor. O primeiro ponto que Agur ele cita aqui é no verso 8, que é afastar dele a falsidade e a mentira. E o que isso significa? Significa justamente uma vida enganosa, que pode ter dois aspectos essa vida enganosa. A vida enganosa para com o seu próximo, ou seja, aquele que vive enganando o seu próximo, e por causa desse engano e manifestando esse engano ele é sempre resultado e tem sempre como propósito, não é violentar o outro, transformar o outro numa coisa para se alcançar benefícios, para se alcançar riquezas, bens e qualquer outra coisa, fama ou qualquer outro propósito que despreze o seu semelhante. E o engano ele acaba sendo, não é, uma artimanha pecaminosa e obviamente errada contra Deus, dos quais os homens fazem, né, muitas coisas e têm muitos acordos e acabam conseguindo seus objetivos. Então ele diz que a vida enganosa é uma das coisas que faz com que o homem se afaste de Deus. E ele ora a Deus, fala: Deus, afaste de mim a falsidade e a mentira, ou seja, o sinônimo desse engano, desse enganar e obviamente de enganar o próximo. Mas isso também pode ser visto como uma vida de engano, ou seja, uma vida enganosa, uma vida falsa e mentirosa, que também se aplica ao texto bíblico. Como a gente percebe pessoas que vivem de uma forma tão falsa e tão mentirosa para si mesmos, entende? É uma vida do qual a pessoa ela construiu e ela entende ser tão perfeita, tão bondosa, tão 100%, não é, diante de Deus, quando na verdade está tão distante dos propósitos e principalmente da vontade de Deus e do princípio moral de Deus do que é certo e do que é errado. Então o engano ele pode cumprir esses dois pontos, o ponto de enganar o outro, como também o ponto de enganar a si mesmo. E somente Deus pode nos revelar a nossa vida de fato, quem nós somos, o que nós estamos fazendo, tanto para com o outro como também para nós mesmos, para que a gente de fato consiga ter uma vida alicerçada e retirar da nossa vida tanto a mentira quanto também a falsidade. E isso tem o ponto do ser, o que eu sou. E esse é o ponto de Agur, que Agur está falando que é um ponto de corrupção humana. O primeiro ponto é justamente esse ser. O que eu sou pode determinar de fato a minha vida diante de Deus e diante das pessoas.
Se eu não trabalhar de fato quem eu sou, na minha essência, eu posso ser uma pessoa completamente distante de Deus. Ou eu posso ser uma pessoa de comunhão plena com Deus e que abençoa aqueles que me cercam. O que eu sou? O que eu sou e o desejo de ser, o desejo de, na minha vida, alcançar e ter títulos, talvez, fama, prestígio, ou alcançar objetivos, esse ser alguma coisa, muitas vezes pautado em sentimentos humanos ou em conceitos mundanos, muitas vezes me fazem errar e me levam a ter esse sentimento e essas ações de falsidade e de mentira. O segundo ponto, ele fala sobre dar-me apenas o pão necessário. Eu acho esse trecho muito legal porque ele fala para que, se o Senhor não me der mais, eu venha dizer quem é o Senhor, ou se o Senhor der de menos, eu venha a ter que roubar e difamar o nome do Senhor. O texto está dizendo, dar-me apenas o necessário. É uma visão bem interessante, bem peculiar, Agur, não é? De ter realmente o pão nosso de cada dia, muito parafraseando, aqui citando Jesus, não é? Muito lembrando a oração de Jesus, não é? O pão nosso de cada dia nos dá hoje, não é? É muito próximo à ideia de Jesus da oração do Pai Nosso. Só que o que eu quero trazer para a nossa reflexão hoje é o seguinte, Agur está falando sobre a provisão de Deus, a provisão das nossas necessidades por meio dos bens materiais, não é? O alimento, a provisão do vestir. E Deus ele não promete para os seus servos riquezas, mas eu quero trazer a reflexão de que os bens materiais ou a provisão de Deus ao ser humano não é problema, tá bom? Ou seja, riquezas não é problema. E aí você vai dizer, mas o Novo Testamento, o jovem rico conversou com Jesus, Jesus mandou vender todas as coisas, ele foi embora e não assumiu um compromisso com Jesus, sim. Mas entenda que a questão que envolvia ali não era os bens materiais, e sim o coração, entende? Que esse é o problema que Agur está citando aqui. O problema não é o quanto você tem, mas o quanto que você coloca, ou a forma com que você coloca isso na sua vida. Tem pessoas que, por meio dos bens materiais, por meio da provisão que Deus lhe permitiu ter, eles colocam nestas coisas, no dinheiro, nas posses e na riqueza, a sua felicidade, o seu contentamento, a sua alegria, a sua segurança. E muitas vezes acontece o que Agur citou aqui. Quando a pessoa ela é muito provida, ela acaba dizendo, para que Deus? Para que eu preciso de Deus? Ou quem é o Senhor? Eu tenho tudo. Tudo que eu quero eu tenho, tudo que eu posso, tudo que eu idealizo eu posso comprar, tudo aquilo que eu planejei eu alcancei, então para que Deus? E esse sentimento muitas vezes de autossuficiência vem porque a gente colocou na riqueza, então transformou a nossa riqueza, os nossos bens, as nossas posses, no nosso Deus. Entende? É Ele que nos oferece a segurança, o bem-estar e a satisfação pessoal, a alegria. E a Bíblia diz que isso é um perigo tremendo, porque a gente sabe que hoje a gente pode talvez ter uma provisão maravilhosa, mas amanhã não ter absolutamente nada. E a gente precisa aprender, por exemplo, com Abacuque, com Jó e outros textos bíblicos mais, com a própria frase de Jesus em João capítulo 6, de que a gente precisa ser sustentado por Deus. Ele precisa ser a nossa alegria, o nosso contentamento, a nossa segurança. Se nós transformar ou transferirmos isso para as coisas, a gente fatalmente vai se esquecer de Deus, vai acabar pecando e vai acabar nos distanciando do Senhor. Então, se por um lado o ser é o problema de corrupção humana, outro ponto é o ter. O ter é um problema também de corrupção humana. Lembra do jovem rico? O jovem rico não era o problema dele, não eram as riquezas que ele tinha, mas quando Jesus manda ele vender as suas propriedades e repartir com os pobres, isso pesou ao coração do rico, porque isso era a sua segurança. Jesus queria que a segurança do jovem rico fosse o próprio Jesus, que a confiança fosse o próprio Jesus, que o sustento da vida do jovem rico não fosse as suas coisas, fossem ele, Jesus. Mas o jovem rico preferiu continuar tendo fé e crendo de que a sua vida só seria, de fato, satisfatória diante dele próprio, diante das suas escolhas e do seu caminho, por meio daquilo que ele tinha. Então isso virou um Deus, entende? É uma idolatria.
E aí o que acontece? A gente acaba pecando porque a gente acaba colocando Deus em segundo plano. E isso é tão interessante que muitas vezes esse ter, ele pode gerar mais dois problemas. O primeiro deles é que a saciedade por meio dos bens materiais, ela pode muitas vezes nos afastar de Deus. Como a gente falou, o próprio texto diz, para que eu preciso de Deus se eu tenho todas as coisas? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque nós muitas vezes vivemos numa economia capitalista, no mundo onde se apresenta muito a propaganda das coisas e do ter, porque você só tem se você só é se você tiver, não é? Você vê propagandas, por exemplo, de consumo, como por exemplo, eu adoro propagandas de carro, porque geralmente somente as pessoas mais bonitas é que andam com carro tal, não é? A gente vê isso na propaganda, a gente vê isso no nosso mundo, a gente vê isso na nossa sociedade, de que as pessoas valorizam muito o que você tem para poder pautar de fato o que você é socialmente. E a Bíblia diz que no Evangelho de Cristo Jesus e diante de Deus, essa correlação ela não existe. Você precisa ser integralmente de Deus e o que você tem não pode ser o seu Deus e não pode definir quem você é. Então, o ter, e somado obviamente esse ter, a saciar todos os nossos desejos e sonhos, pode nos fazer ter uma vida sem esperança e sem confiança em Deus. E o segundo ponto é que esse ter fora dessa compreensão evangélica de que é Deus que nos sustenta sobre todos os meios, princípios e modos, é Deus que estabelece os propósitos da nossa vida, isso gera, por exemplo, teologias equivocadas, como por exemplo a teologia da prosperidade que a gente conhece. A teologia da prosperidade nada mais é do que um pensamento consumista, egoísta, do qual eu procuro Deus para que Deus me transforme numa pessoa bem de vida, rica, e que eu possa, por meio do benefício de Deus, da misericórdia de Deus, alcançar os meus sonhos e meus objetivos terrenos de vida próspera. Isso é o quê? Isso é um egoísmo, isso é um pensamento completamente ligado ao ter. É um pensamento materialista, humano, pautado ou somado àquilo que Deus é e aquilo que a Bíblia diz que Deus pode realizar na nossa vida, entende? É como pegar a misericórdia de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus e interpretar que Deus só é dessa forma se Ele me conceder riquezas. Isso é, na verdade, um pensamento completamente equivocado. Mas as pessoas, nesse sentimento de ter e de ter posses nesse mundo nosso capitalista, e como nós falamos, que define muitas vezes o padrão de vida e o padrão da pessoa por meio daquilo que ela tem, a teologia da prosperidade ela encontra muito lugar, né? Encontra muitos corações dos quais querem viver desta forma, como os ricos de Jesus, os bem-quistos de Jesus diante da sociedade. Quando o nosso Jesus veio como um homem tão simples e mostrou-se uma pessoa tão maravilhosa, tão humana e tão especial por meio de sua simplicidade, do qual nós lembramos dela até hoje, como ele mesmo diz, sem ter onde reclinar a cabeça. Então a gente percebe que quando esse ter ele está completamente desassociado a Deus, ele cria até um pensamento equivocado a respeito da provisão, da providência e das bênçãos de Deus sobre seus filhos. Então a gente precisa entender que o ser, quando está desconectado com Deus, e o ter, quando está desconectado com Deus, ele gera corrupção no ser humano. Por isso que o Evangelho é um evangelho de transformação naquilo que você é e procura explicar sempre para nós de que o que você tem, para Deus não importa, se Deus está no primeiro lugar da sua vida. E isso é de fato o que Jesus Cristo veio ensinar para nós. Buscar primeiro o reino de Deus e lembre-se que assim como os pássaros são alimentados e sustentados pela providência divina, vocês também serão sustentados. Darei as coisas a vocês, não riquezas, mas derramarei sobre vocês a minha providência, para que vocês continuem sendo sustentados, cumprindo os planos de Deus, para que vocês não sejam corrompidos pelas riquezas desse mundo. Como falamos, riqueza não é problema. Se Deus nos conceder a graça de ter uma condição financeira melhor e elevada a cada dia, e não há problema nenhum você ter uma condição melhor, existe às vezes uma crença de que a riqueza ela é errada diante de Deus. Não é. Você pode sim ter uma condição financeira melhor, desde que ela não se transforme no Deus da sua vida, não se transforme na sua segurança
e que você entenda que isso é passageiro e que isso não define quem você é diante de Deus. Pode sim ter, criar um óculos diante das pessoas a respeito de quem você é, mas isso não define de fato quem você é diante de Deus e principalmente como Deus te vê no trato com o ser humano. Então você precisa entender que Jesus Cristo e o Evangelho nos ensina a ser como a oração de Agur, pessoas sinceras e honestas que vivem diante de Deus com uma preocupação de Agur, de não errar, de não pecar, para viver em comunhão e em retidão diante do Senhor, sem que a corrupção do ser e do ter comprometa a nossa vida e a nossa comunhão com Deus. Vamos orar? Deus, nós clamamos, ó Pai, para que o Senhor nos livre, ó Deus, de toda a forma de corrupção humana que possa vir, ó Deus, no nosso desejo de ser aquilo que o Senhor não espera e de fazer, ó Deus, com que as nossas coisas tomem o lugar do Senhor na nossa vida. Que o Senhor consiga nos livrar disso e nos, ó Deus, dar a compreensão de que o Senhor Jesus nos ensina a ser pessoas tão maravilhosas, preocupadas, ó Deus, com a nossa vida, com o nosso bem-estar, com a nossa integridade, com a nossa santidade, e também nos ensina a vivermos, ó Deus, para o nosso próximo, sem falsidade e sem mentira, porque assim a nossa vida também será uma vida sem falsidade e sem mentira diante do Senhor. E que todas as coisas que tenhamos e que o Senhor possa nos oferecer, mesmo que seja, ó Deus, até uma condição financeira melhor do que nós temos hoje, que ela não se transforme no Deus da nossa vida e que entendamos que isso não é a nossa segurança, a nossa alegria, a nossa felicidade. Tudo isso está, ó Deus, porque temos o Senhor. O Senhor é a nossa alegria, a nossa felicidade, o nosso sustento. E que seja assim durante a nossa história, ó Deus. Nós clamamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, querido, em nome de Jesus.